Boa noite, terça-feira, 24 de janeiro, estamos ao vivo e a partir de agora você acompanha mais um programa Ponto de Vista. Programa que debate os assuntos que foram destaque na mídia durante a semana. No primeiro bloco de hoje, nós vamos falar sobre a avaliação positiva do governo Dilma, que teve pesquisa divulgada nesse fim de semana. Já no segundo bloco, vamos falar de economia. Até a próxima sexta-feira, existe a Região Norte, pode ganhar mais uma grande empresa com a vinda da BMW para Araquari. E no terceiro bloco, nosso assunto é educação. A partir do próximo ano, o exame do Enem passa a ter 2 edições. E para o nosso bate-papo desta terça-feira, eu convidei o jornalista Júlio Franco, que está em Joinville desde 1993. Entre suas atividades, já foi editor do Jornal A Notícia, revista Premier, Premier Business. Há 14 anos é assessor de imprensa da Tigre e há 16 anos assessor de imprensa da CIG. Também é diretor regional da Associação Catarinense de Imprensa. Também conosco nesta terça-feira o advogado Luiz Cláudio Guber. Também em Joinville há 26 anos e há 26 anos funcionário público. É consultor jurídico da Câmara de Vereadores de Joinville e também professor do curso de Direito na Univille e Faculdade Guimbala. E você também é nosso convidado para participar do programa com a sua opinião, através do nosso e-mail, pontodevistatvb@gmail.com, nosso Twitter, @pontodevista3, ou também hoje sua participação pelo telefone 3451-9400. Eu dou uma boa noite para os meus convidados. Boa noite. Boa noite, Boa Débora. noite, Dama. Obrigada pela presença de vocês. Pelo convite. E nós vamos estar debatendo 3 assuntos que foram destaque essa semana na mídia. E eu começo falando da nossa presidente Dilma, onde tem algumas características: popularidade, firmeza, competência. A primeira mulher a chegar à presidência do Brasil, Dilma Rousseff, completa 1 ano de governo com aprovação positiva. Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha no último domingo, 56% dos brasileiros consideram a gestão Dilma ótima ou boa. Mesmo com demissões de ministros e alguns escândalos, o governo Dilma tem superado as expectativas, tanto no seu desempenho pessoal, que teve uma avaliação de 72% de aprovação dos brasileiros em relação à última pesquisa divulgada no mês de setembro do ano passado. Especialistas afirmam que os números se devem à estabilidade da economia brasileira. E eu quero saber dos meus convidados, ponto de vista de vocês, a que se deve essa avaliação positiva do governo Dilma, que surpreende alguns, decepciona outros, já que desde junho do ano passado foram uma sequência de 7 ministros que caíram. Como vocês veem esse primeiro ano de governo Dilma? Bom, Débora, como cidadão, eu diria que eu estaria entre os 2.500 entrevistados, parece. Eu faria essa avaliação da presidente Dilma, sem dúvida nenhuma. Como cidadão, eu tenho 53 anos e acho que eu nunca vi o Brasil tão bem administrado como está sendo agora. É uma opinião muito pessoal. Eu acho que uma mulher estava faltando lá na presidência e colocou ordem. A questão de sai ministro, entra ministro, o Brasil, a história recente do Brasil demonstra aí que nós temos dificuldades. Não foi muito diferente desde o governo Collor e etc. O que surpreende é que ela tem sido firme. E talvez essa seja a maior característica e que atrai essa popularidade, embora ela não tenha o carisma de outros presidentes, como o próprio Lula, o Fernando Henrique e tudo mais. Então essa é, a princípio, a minha opinião. Então, acho que o que surpreende não é a aprovação da presidenta ou presidente, uma discussão de português que a gente não vai entrar. O que surpreende é ela ter uma aprovação inicial superior à aprovação do presidente Lula no seu primeiro ano e até mesmo no seu segundo ano, né? O Lula tem um carisma fantástico, gostemos dele ou não gostemos, independente de cores partidárias, a força, o carisma do presidente Lula é algo reconhecido por todos no nosso país. Foi uma das grandes marcas do governo dele, esse carisma, essa popularidade que é muito maior que a da Dilma ainda. E a própria eleição da Dilma é atribuída
ao carisma e à força do presidente Lula, força tamanha que conseguiu transferir os seus votos para Dilma. Então, não surpreende a boa aprovação, eu concordo com o Luiz Cláudio, eu acho que ela faz uma boa gestão, acho que ela dá continuidade a um processo lá iniciado, talvez até um pouquinho antes de Fernando Henrique Cardoso, né? Acho que o ex-presidente Itamar Franco teve seu mérito até na escolha do Fernando Henrique para ministro, que deu início ministro da Fazenda, que deu início à reforma econômica com a URV, depois transformando numa moeda que, graças a Deus, até hoje está estável. Acho que precisávamos de uma mulher no comando, tá, Débora? Acho que o Brasil começa a reconhecer o valor da mulher no comando, né? E não é por acaso, agora vamos ter uma presidente na Petrobras. Primeira, inclusive. Exatamente. Também, né? Mulheres e o currículo invejável, né? Um currículo violento. Acadêmico, forte, de pessoa determinada. Ela já estava entre a lista, né? Mudando de assunto, mas acho que isso contribui para essa popularidade da presidente. Então, há uma identificação com a Dilma, eu acho que por parte das mulheres vendo uma semelhante, por parte dos homens, com todo respeito à presidente, ela tem uma figura de mãezona, assim, né? Daquela mãe que puxa a orelha, mas que também faz o carinho na hora certa e acho que a opinião pública contribuiu, né? Nós, jornalistas, nós, veículos de comunicação, contribuímos à medida que conseguimos identificar tantos ministros equivocados, corruptos ou envolvidos em acusações, e a Dilma teve a felicidade de agir rápido e resolver rapidamente, tirando esses ministros. Aliás, essa não é uma solução, na verdade, né? É uma solução para o país, mas não é uma solução sustentável. À medida que eles saem, vão para outros cargos ou vão para outras funções. Não é apurado se realmente esse ministro, esse ou aquele, causou um dano ao país. É a aspirina para dor de cabeça, não o remédio para curar o problema que trouxe essa dor de cabeça. E aí acabam se caindo esses processos na Câmara dos Deputados e lá se instalam CPIs e acabam ficando que não tem muito... O povo, de uma maneira geral, ele não acaba tendo um resultado, e bem como os ex-ministros, uma punição na qual, até porque não se prova e não se prova nada, né? E a gente quer ver esse cidadão atrás das grades, se for o caso, e mais do que isso, esse patrimônio sendo devolvido para a gente, para os cofres públicos, para que se converta nem que seja em Bolsa Família, mas eu acho que é mais importante era o retorno do erário que é desviado para os cofres públicos. Isso acho que é fundamental, Franco. Acho que nem tanto o processo crime, o processo da pessoa, mas o retorno, a volta do dinheiro desviado, do bem desviado. Essa questão aí desse esquema de subsidiar entidades para pilantropia, né, que a gente fala para filantropia, isso é hediondo, porque esse dinheiro podia estar sendo aplicado e temos vários problemas no país onde poderiam estar sendo aplicados e muito bem aplicados. Né? Educação, saúde, infraestrutura, estradas, entre tantos outros. E, Débora, só para não esquecer também, e se, por outro lado, se esse ministro vier a provar que realmente ele foi caluniado, injustiçado, que se dê ampla divulgação disso. Olha, o ministro tal foi demitido injustamente, as acusações não eram verdadeiras, quem acusou errou, a imprensa errou, a presidente errou ao demiti-lo, mas enfim, que a gente saiba a destinação desse cara, desse cidadão, desse político, após a demissão dele. A demissão dele resolve o problema de gestão do país, mas não resolve o problema de corrupção, de moralidade pública e de respeito aos bens, ao patrimônio que é de todos nós. Que continua sempre, acaba sempre existindo e meio que se torna um ciclo vicioso, porque a gente não vê isso só em esfera federal, mas acontece em várias esferas municipais, estaduais, acabam sempre acontecendo alguns escândalos que acabam também, como diz o ditado popular,
acabando em pizza. E o pior dessa questão de não se ter uma solução em definitivo disso é o descrédito que isso causa. O descrédito, eu trabalho em órgão público, no Poder Legislativo Municipal, a gente sente dos cidadãos, da cidadã que vai até a gente conversar, o descrédito com o Estado, com os órgãos do Estado. Isso, para mim, é terrível num país como o Brasil, que está em pleno desenvolvimento, com uma economia favorável. Voltando um pouco até essa questão da popularidade, né, da aprovação do governo da presidenta Dilma, a questão econômica, eu acho que pesa muito nisso. Hoje mesmo, comentando, dizendo que em Israel eles aceitam R$1 como pagamento. No Chile, eles aceitam R$1 como pagamento. Falando com o vereador Patrício Destro, ele dizendo que foi ao Peru, eles aceitam R$1 como pagamento, fazem questão de receber R$1. Quando que isso aconteceu na história recente? Nunca na história desse país, como diria um certo presidente, faria isso. Quer dizer, então, realmente é a questão econômica, mas eu acho que a popularidade transcende essa questão econômica. Bom, o presidente americano foi na Disney dizer que os brasileiros são bem-vindos. Sim, né? exato. Então, mas eu só queria fazer um reparo, sem querer criticar a presidente da República, que também, eu acho que esse índice de aprovação é pela nossa pouca condição de exigir, pelo nosso baixo nível de exigência. Por exemplo, a gente falava da questão de que se repetem escândalos e ministros que vão e vêm, e políticos que vão e vêm em todas as esferas. Eu acho que falta da gente, como cidadão, cobrar algumas reformas fundamentais, como a reforma política. A hora que esse político não puder mais trocar de partido tão facilmente, a hora que nós tivermos eleições a cada 4 ou 5 anos, e não a cada 2 anos, a hora que o cidadão, que é deputado, senador ou governador, ou prefeito, sei lá, optar por ir para um ministério e saber que ele não vai poder voltar, por exemplo, aí talvez a gente tenha pessoas mais comprometidas, essa é a palavra, com o cargo, com a função que vão desempenhar. Então, eu acho que assim, a presidente faz um bom trabalho, mas falta muita coisa, sem dúvida. O Brasil é um país imenso, não é de uma hora para outra que se conserta, mas falta uma conscientização maior de nós, cidadãos, para temas e assuntos que nós precisamos cobrar da nossa presidenta, do nosso governador, do nosso prefeito, do nosso síndico e assim por diante. E a cobrança popular, a cobrança da população de um modo geral, ela deve existir cada vez mais. A gente tem que ir para o nosso intervalo e no próximo bloco a gente vai estar falando sobre economia, mas antes eu quero saber rapidinho, vocês acreditam que essa aprovação deve se seguir aí nos próximos 2 anos ainda de mandato? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e eu acho que se ela aproveitar essa aprovação, Débora, para fazer algumas reformas, como o Franco colocou... Ter o pulso firme como ela vem mostrando. Aproveitar o que o Fernando Henrique não fez, o que o Lula não fez, ela pegar e fazer agora. A reforma política, a reforma da Previdência, algumas reformas que são importantes e são estruturantes para a vida política e social do Brasil, eu acho que ela mais que ninguém está com essa chance na mão. E que esperamos há tanto tempo. Mas exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre economia. Até a próxima sexta-feira, a região norte pode estar recebendo investimentos com a vinda de mais uma grande empresa no setor automobilístico para a região. Mas a gente vai voltar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho. É um minutinho só. Até já.